Visita, seu povo, meu Deus, visitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queiram sentar-se, por favor. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para este momento de louvor, de agradecimento a Deus nosso Pai. Queremos fazer em nome de toda a Igreja. Vamos, nesta celebração, agradecendo a Deus também, apresentar os nossos pedidos, nas nossas intenções, nas nossas necessidades, como também da Igreja, da humanidade. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo. E ouvimos nesta celebração a Palavra de Deus, a segunda leitura da carta do apóstolo São Paulo, carta segunda aos Coríntios, a igreja de Corinto, hoje é a nossa. Nesta carta, neste trecho que ouvimos, São Paulo então nos lembra que o amor de Cristo nos pressiona. O amor de Cristo nos pressiona.
que São Paulo quer dizer com essas palavras? O amor de Cristo nos compele, de um modo moral, modo religioso, psicológico, a ir a Ele. Nós somos levados a Ele. Fisicamente, muitas vezes nós somos empurrados. Na fila do ônibus, do metrô. Então, fisicamente se empurra. Mas na ordem moral, na ordem religiosa, então é a pressão. São Paulo, então, nos lembra, que o amor de Cristo nos pressiona, nos compele, como que nos empurra a ir para Ele. E prosseguindo, São Paulo diz que o Cristo morreu por todos, não por alguns, mas por todos. Então, se Ele morreu por todos, todos morreram. E é verdade, é fato. Ele morreu fisicamente, como homem, mas Deus também, e trouxe a morte do pecado para nós. Então, a morte de Cristo nos trouxe a morte do pecado para nós. Então, devemos sempre agradecer a Deus que Ele veio fazendo a vontade do Pai, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. A grande diferença entre Jesus e os homens da história, como César, ou Napoleão, de Bonaparte, morreu e acabou, ficou morto. Mas Jesus não morreu, Ele ressuscitou. Ele agora vive, não mais sujeito às leis da nossa natureza humana, aqui e agora, mas transformada. Mas isso seria uma grande vitória, já Cristo ter vencido a morte, ressuscitado, mas não. Ele veio trazer também para cada um de nós, para todos nós, esta vida divina e a garantia de que um dia nós vamos ressuscitar. Mas para isso é preciso que abramos o nosso coração a Deus, estejamos unidos a Ele, como numa locomotiva, todos aqueles vagões que estão ligados à locomotiva, quando ela se movimenta, todos os vagões se locomovem também. Então, Cristo é como a locomotiva que veio nos arrastar para Deus. Por isso que São Paulo diz, o amor de Cristo nos pressiona, nos compele. Abramos o coração para aceitá-lo e segui-lo. Não só um conhecimento noético, mas um conhecimento que traduza em prática aquilo que Jesus nos ensinou. A leitura primeira que nós ouvimos do livro de Jó, Jó era um homem justo, um homem íntegro, Jó. Jó tinha uma família bela, unida. Os filhos de Jó e as filhas sempre se reuniam, sinal de amizade e estima um para com o outro, cada tempo na casa de um dos filhos. E certa vez Satanás pediu como que permissão para atacar Jó.
E Deus permitiu. Satanás, num dia em que os filhos de Jó estavam reunidos, fez uma grande ventania, caiu a casa, matou todos os filhos. Todos os filhos de Jó foram mortos. Depois, os empregados de Jó vieram dizer que também houve um arrastão. E levaram todos os camelos, as ovelhas, os animais. Jó ficou sem nada. Mas Jó disse: Deus deu, Deus me deu, Deus me tirou. Jó sempre se conformou com a vontade de Deus. Mas isso não bastou. Veio a doença. E o corpo de Jó ficou toda ferida. O sofrimento físico. Ainda depois veio o sofrimento moral. A mulher de Jó que dizia: onde estão as suas boas obras? Vieram os 3 amigos acusando Jó, porque a mentalidade da época era da teologia da retribuição. Eu faço bem, recebo bem. Se eu faço mal, Deus me castiga. E os amigos então diziam a Jó: você pecou, por isso que está sofrendo tudo isso. E Jó sempre protestou a sua inocência, a sua integridade, a sua consciência sempre limpa diante de Deus. Então, no fim, como vimos na leitura de hoje, Deus aparece a Jó. E diz a Jó que onde Jó estava quando ele dominou o mar, fez as águas do mar surgir. Onde estava Jó quando ele pôs limite às águas do mar? Porque, não sei se observaram, as leituras de hoje falam muito de oceano, de mar. Naquela época, e mesmo na época de Jesus, o mar, o oceano, era o lugar onde moravam as forças demoníacas, incontroláveis pelo homem. Então, era mais forte do que o homem, as forças do mar. Então, Deus falando a Jó do mar, das águas, que ele que pôs o limite, aí então iria dizer que ele quem domina todas as coisas. Não é mais as forças malignas. Foi ele que criou. E para nós cristãos, a nossa Sagrada Escritura começa exatamente com a criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, Deus criando todas as coisas. E Deus cria através do nada. Da sua palavra, Ele faz surgir as coisas. Diferente da cosmogonia pagã, a luta dos deuses para dominar a matéria. Não, Deus cria as coisas com sua palavra livremente. E as coisas que Deus cria são belas, as coisas que Deus cria são cheias de graça, são perfeitas. O Evangelho que nós ouvimos também nos fala do mar. Após Jesus ter falado às multidões, cansado, então vai para o outro lado do lago de Genezaré, o chamado Mar da Galileia. Tinha 12 quilômetros de largura e quase 30 de comprimento. Então Jesus vai com os discípulos e outras barcas o acompanham. E surgiu a tempestade. Onde que Jesus estava? Na barca, mas dormindo. Este Evangelho nos fala de 2 realidades de Jesus. Uma humana
Jesus está dormindo. Então ele assumiu toda a nossa natureza. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado, e no seu tempo, Jesus não se casou. Todos os homens da época de Jesus se casavam, Jesus não. Por quê? Ele ia ser missionário do Pai. Então, Jesus, manifestando essa necessidade humana, estava descansando, dormindo na barca, e houve a tempestade. Os discípulos o acordam, pedem que imploram, e Jesus levanta, aí manifesta quem ele é. Aquilo que a humanidade de Jesus estava ocultando, isto é, a divindade de Jesus. E Jesus então ordena, cala, cesse o mar, cala o vento, pare, e assim acontece. Então vemos nesse Evangelho o Jesus humano e o Jesus divino. Mas nós vivemos na terra, não vivemos no mar. Mas nós temos o tempo. O tempo para nós é como o mar. Quantas coisas acontecem na nossa vida. Então, coisas que a gente não deseja, que nos traz sofrimento. Às vezes os filhos que não obedecem os pais entram no mundo da droga, no número do pecado, no número do mau caminho. Que sofrimento para os pais. Às vezes o esposo que bebe, desencontro no trabalho, desemprego. E a todos nós estamos sujeitos à doença. Nos limita, nos faz dependente dos outros. Essa é a tempestade. Mas jamais esqueçamos que Jesus está conosco. Abramos o nosso coração a Ele. Ele não nos abandona. Ele está conosco. Por isso, muitas vezes na Sagrada Liturgia, da Eucaristia, nós dizemos, Ele está conosco. Não é apenas um desejo, é uma realidade, pois nele vivemos, movemos e existimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé rezando o credo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra,